Muito boa noite, igreja do Senhor. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus é o que eu desejo para você, para a sua família. Amém? Antes de começarmos, eu quero fazer uma menção a Simone que está ali. A mãe da Simone não se sentiu bem hoje, né? Continua lá em Magé. A mãe de Simone teve que ficar internada. E eu vendo Simone aqui, senti o desejo, conversei com o pastor Silas. E nós vamos levantar um clamor pela mãe da Simone. Qual o nome dela, Simone? Ione? Nós vamos orar pela vida da Ione. Você pode fechar os seus olhos? Pai, nesse momento, de forma muito especial, eu coloco em Tuas mãos a vida da Ione, Senhor. Ela está internada nesse momento no leito do hospital, ali no hospital de Magé, Senhor. Mas, Pai, apesar de nós não conseguirmos alcançá-la, nós sabemos que o Senhor pode alcançá-la nesse momento, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, vem com a Tua providência, com o Teu poder, ó Pai, e visita a Ione nesse momento, naquele leito de hospital, Senhor. Pai, em nome de Jesus, age no sobrenatural na vida dela, Senhor. Nós cremos no Teu poder, cremos na Tua intervenção, na Tua ação hoje, Senhor. O Senhor é um Deus vivo, um Deus poderoso, ó Pai, pode todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, vá na saúde, sim, da Ione, mas também vá no coração, vá na alma da Ione, Senhor, também, Pai, em nome de Jesus. Toca a vida dela de forma poderosa, Senhor, e que nós possamos ter notícias maravilhosas a respeito dela em breve, Senhor. Essa é a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que grande responsabilidade. Depois de 2 séries de mensagens maravilhosas, aqui estamos nós. A única coisa que eu tenho pedido para Deus é o seguinte: Senhor, não me deixe atrapalhar. Só isso. Não me deixe atrapalhar, não. Fala à tua igreja aquilo que o Senhor preparou para falar, apesar de mim. Esse é o desejo do meu coração. A nossa série de mensagens, ela tem esse tema, um caráter transformado por Cristo. Há uma breve orientação aqui. Ali embaixo, no vão das escadas, você vai ver toda uma arrumação feita ali pela Roberta, acho que o Márcio também ajudou, né, Márcio? Pelo Márcio, fizeram com muito carinho. E ali tem uma pergunta ali numa placa, dá para ver Jesus aqui? Você pode retirar o pano que está ali e você vai responder essa pergunta. Dá para ver Jesus aqui? E ali, depois que você tira o pano, vai ter todo culto uma palavra, que vai ser a palavra-chave da nossa mensagem aqui. Então, só para exercitar o pessoal, alguém chegou a ver qual é a palavra que está lá no espelho ou não? Oi? Humildade. Ó, o Fernando viu, eu sei que o pastor Silas viu também, mas como hoje é a primeira vez, foi a primeira vez, a partir do domingo, passa ali no vão, tira o pano que está ali e responde se dá para ver Jesus. Junto com isso, você vai ver a palavra-chave do culto, da mensagem, e aí quando eu chegar aqui, eu vou perguntar qual é a palavra-chave, e vocês em uníssono, em alto bom som, vão falar qual é a palavra-chave. A palavra-chave de hoje é humildade. Depois, quando acabar o culto, você desce ali a escada, tira o pano e vê se dá para ver Jesus. Vê se você consegue reconhecer Jesus na imagem que vai ser apresentada para você ali. Tá bom? Um caráter transformado por Cristo. No vídeo que nós promovemos a série de mensagens, feito com muito cuidado e muita excelência pela Vitória, a minha intenção foi provocar uma reflexão, um questionamento. Será que é realmente possível ter o mesmo sentimento de Jesus? A gente lê referências como essa na Bíblia, sobre ter a mente de Cristo, sobre ser parecido com Cristo, e talvez, alguém possa já ter se perguntado, mas como isso é possível? Deus me conhece, Deus sabe como eu sou, olha as minhas falhas, os meus erros, Ele sabe que eu não vou conseguir chegar nesse nível, chegar a esse ponto de ser parecido com Ele, de ter a mente dEle, de ter os mesmos sentimentos que Ele, mas será que isso é tão impossível assim para nós? É para a gente pensar sobre isso, para a gente refletir sobre isso. Quando Deus fala a respeito disso no seu texto bíblico, o que Ele necessariamente quer dizer? O que é ter a mente de Cristo? O que é ter os mesmos sentimentos de Jesus? O que é ser parecido com Ele? É sobre isso que nós vamos falar durante todo esse mês.
nós vamos falar sobre aspectos que demonstram um caráter transformado por Cristo. Um desses aspectos é o que a gente vai falar hoje, sobre a humildade. A humildade é um aspecto de um caráter transformado por Cristo. Então, a gente precisa tirar da nossa mente, tirar do nosso pensamento, a ideia de que isso é algo impossível para nós. Porque não é. É plano de Deus para nós. Que nós tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Que nós sejamos parecidos com eles. A ideia de Deus nunca foi divinizar você depois da conversão. Nunca foi transformar eu e você em semideuses. Não. O que Deus está fazendo, o que Deus quer realizar na minha e na sua vida, é uma obra de restauração, é uma obra de restituição, é uma obra de resgate de uma condição corrompida, pecaminosa, para a vida abundante que Deus nos criou para viver. Então, por que Deus quer me transformar? Para que eu me torne um semideus que não seja capaz de errar? Não. Para que você, para que eu, para que nós sejamos os seres humanos que fomos criados para viver, para ser. Então é sobre isso. E isso só é possível, isso só vai acontecer na nossa vida, sermos realmente parecidos com Cristo, termos o mesmo sentimento de Jesus, isso só vai acontecer se uma obra transformadora for realizada na nossa vida. Sem isso, não é possível. Sem um caráter transformado por Cristo, isso não é possível. Então, se a gente ainda tem alguma dificuldade de assimilar essa realidade, de que eu preciso ser parecido com Cristo, de que o Espírito Santo trabalha para isso, de que Deus trabalha para isso, para que nós sejamos pequenos cristos, que é o que significa a palavra cristão, se isso é uma realidade, e essa é uma realidade, eu preciso entender que uma obra muito grande precisa acontecer na minha vida. E essa obra só acontece porque temos um Deus misericordioso, um Deus que derrama graça sobre a nossa vida. Porque diante da nossa condição pecaminosa, diante da nossa natureza pecaminosa, diante de um caráter totalmente corrompido pelo pecado, o que nos esperava era a condenação. Mas louvado e engrandecido seja o nosso Deus, que trabalha em nós, que opera em nós, que age em nós, que transformou a condenação em um plano de salvação, em um plano de redenção. E aí nós temos a noção do estrago que o pecado realizou na nossa vida, a ponto de não conseguirmos nos enxergar dentro dessa proposta, ser parecido com Cristo. Como assim, pastor? Parece que a distância é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que na nossa visão limitada, humana, parece impossível. Mas, em nome de Jesus, durante esse mês, você vai perceber que não é impossível. Durante esse mês, nós vamos entender que existe uma obra que ela deve acontecer na nossa vida e ela não pode parar. E essa obra é uma obra no nosso caráter. Primeiro, a necessidade da obra. Vou melhorar a letra, tá, gente? Mas você vai abrir aí Gênesis, capítulo 6, verso 5. A necessidade da obra. Vejam como, para que essa distância, para que essa maneira de nos vermos pudesse ser quebrada, uma obra precisava acontecer. E essa obra, ela é necessária. Essa obra, você precisa entender, ela continua sendo necessária. Gênesis 6,5, o próprio Deus vai dizer, diante da humanidade, pré-dilúvio, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus olhou para a humanidade e percebeu e viu que o coração da humanidade, o coração do ser humano,
era totalmente corrompido, era mau. E essa palavra, que é traduzida aqui por desígnio, no hebraico, ela se refere a uma inclinação, a uma formação, uma estrutura, uma intenção interior que é concebida na mente e no coração humano. Então, quando Deus está falando que todo o desígnio daquela geração era má, Ele está dizendo que não era má só externamente, só por causa das ações. O texto está dizendo que era internamente mal, era algo que era na essência do ser humano. Por conta do pecado, o ser humano se tornou essencialmente mal. O seu caráter se transformou em um caráter totalmente corrompido. E diante disso, essa obra maravilhosa do Senhor, ela precisava acontecer. E essa obra, ela vai acontecer. Essa obra, ela vai acontecer, ela vai se realizar. A corrupção humana, ela não terminou depois do dilúvio, ela continuou. Tanto que Romanos capítulo 3, verso 1, o texto vai dizer que não há um justo sequer na face da terra. Romanos 3:10, não há um justo sequer. E quando Paulo fala nesse termo, que não há um justo sequer, ela carrega um sentido de total ausência de inocência e perfeição moral na humanidade. E é aqui que entra o caráter, porque o caráter, ele administra, digamos assim, dentro da nossa personalidade, o caráter administra os aspectos morais da nossa vida. Nós temos o pacote da personalidade, e junto com a personalidade você tem o caráter, você tem os hábitos, você tem o temperamento, e é o caráter que administra os aspectos morais da nossa vida. E o pecado, ele age exatamente no nosso caráter. Então, o pecado vem e corrompe o nosso caráter. E aquilo que era imoral para nós, passa a ser agora o novo moral. Então, essencialmente, o ser humano é mau. Essencialmente, não existe nenhum justo, nenhum sequer. E todos nós precisamos de uma obra de restauração no nosso caráter, no nosso aspecto moral, ético. Porque são esses aspectos morais e éticos que vão reger as nossas atitudes, reger os nossos comportamentos, reger até mesmo os nossos sentimentos, pensamentos. Então, nós dependemos do nosso caráter. E aqui já fica claro que a obra de salvação em Cristo não é uma obra meramente externa, é uma obra essencialmente interior. É uma transformação muito mais profunda do que muita gente pensa. Não é simplesmente mudança de comportamento, não é meramente mudança de vestimenta, não é uma troca de agenda, antes você ia lá, agora você vem aqui, é muito maior do que isso. E é triste constatar que muitos que se dizem cristãos ainda não se deram conta da necessidade de uma transformação profunda e vivem uma religiosidade completamente exterior, superficial. Mas a transformação que Deus tem para mim e para você é uma transformação no nosso caráter. E aqui nós vamos entrar na carta de Paulo aos Filipenses. Todas as mensagens desse mês vão ter como base Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta endereçada para uma igreja, vinda de um homem com um caráter completamente transformado por Cristo.
E isso se prova simplesmente no fato de que Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses, e ele fala sobre alegria, ele fala com entusiasmo da propagação do Evangelho, ele consegue inverter valores que para nós seriam terríveis, mas ele entende como bons valores. Estou preso, mas sou feliz. Como pode isso? Somente com caráter transformado. Tem pessoas falando mal de mim, mas o Evangelho está sendo pregado, então tá bom. Como pode isso? Como pode alguém pensar assim? Então Paulo, um homem com caráter transformado, ele está escrevendo para uma igreja, que apesar de ser uma igreja maravilhosa, missionária, amorosa, era uma igreja que precisava de muitas melhorias. Era uma comunidade de pessoas que ainda precisavam entender que ainda estavam em obra. E Paulo vai falar em Filipenses capítulo 1, verso 6, depois de elogiar a igreja e de agradecer, Paulo, ele escreve essa carta também para agradecer a doação que tinha recebido daquela igreja, mas ele vai falar no verso 6 do capítulo 1, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Pensando sobre esse versículo, o que Paulo está querendo dizer aqui, pastor Jaime? Do que se trata essa boa obra? Aquele povo não era um povo salvo? Sim. Aquele povo não era um povo missionário? Sim. Aquele povo era um povo que havia sido transformado em muitas coisas na vida? Sim, com certeza. Mas Paulo alerta aquela igreja, a obra que se iniciou na vida de vocês, ela não acabou. Ela não pode parar. Ela precisa continuar. Então, algumas coisas que a gente vê nesse texto. Paulo vai dizer que aquele que começou a boa obra, ela não é realizada por nós. Nós não somos os mestres de obra dessa obra. Nós, na verdade, nesse aspecto aqui, somos o canteiro de obras. Porque temos aquele que realiza a boa obra. E aquele que realiza a boa obra é o Espírito Santo de Deus. E o texto, no grego, quando usa a palavra boa, em que sentido é essa palavra boa? É boa no sentido físico e no sentido moral. Essa palavra boa no grego é aquilo que é bom no sentido físico e no sentido moral. Lembra que a gente falou que o pecado afetou a questão moral, o aspecto moral do ser humano? Então essa boa obra, ela vem como uma boa obra moral na nossa vida. Para que nós, num sentido físico e moral, possamos produzir benefícios e gerar excelência. Essa palavra boa, aquilo que é bom no sentido físico e moral, que produz benefícios e gera excelência. É isso que Deus quer realizar em nós. Uma boa obra, boa no sentido moral, para que a partir dessa boa obra, benefícios comecem a ser produzidos na sua vida. Mas, acima de tudo, e em primeiro lugar, dentro de você. Tem gente que fica esperando essa boa obra acontecer para que Deus nos dê alguma coisa, para que Deus faça alguma coisa. Mas Ele está muito mais preocupado em quem você precisa ser do que o que você precisa ter. Talvez você faça muita coisa na igreja e você acha que essa é a boa obra que Deus realizou na tua vida. Mas Ele está muito mais preocupado com quem você é do que o que você faz. E essa boa obra do Espírito Santo dentro de nós visa
transformar a nossa essência, transformar quem nós somos, muito além do que nós fazemos, muito além do que nós vamos receber. Trata-se de quem nós somos. Essa boa obra, ela é realizada pelo Espírito Santo. Ela é a força que capacita o indivíduo a ter a mente de Cristo. Lembre-se, essa obra é realizada pelo Espírito Santo. Aquele que começou a boa obra em nós, ou seja, dentro de nós, é a força que capacita o indivíduo a ter a mente de Cristo. É um processo contínuo de santificação. Aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então, do dia em que você reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador, até o dia em que Cristo voltar, você vai continuar sendo um canteiro de obras. Não espere que aquilo que o Espírito Santo já realizou na sua vida seja o suficiente. Vou repetir. Não espere que aquilo que o Espírito Santo já produziu, já gerou na sua vida, já transformou na sua vida, não espere que isso já seja o suficiente. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque se nós pensarmos o contrário disso, o que nós vamos acabar fazendo é sabotar essa obra. E nós não podemos sabotar a obra que acontece dentro de nós. Nós não podemos nos acomodar com aquilo que Deus já realizou. Se o texto bíblico diz que essa obra, ela vai se completar no dia que Cristo Jesus voltar. Quando o Novo Testamento fala a respeito de caráter, o texto bíblico usa uma palavra chamada dokimê. E essa palavra dokimê, ela vai falar sobre o caráter humano. Essa palavra também era usada no sentido de testar uma moeda, para saber se aquela moeda era uma moeda autêntica, era uma moeda realmente de ouro. Então, para que aquela moeda fosse comprovadamente vista como uma moeda autêntica, ela tinha que passar por um dokimê. Ela tinha que passar por um teste, para que, a partir daquele teste, aquela moeda fosse aprovada, comprovadamente pura. E é exatamente isso que o nosso caráter precisa sofrer. O nosso caráter precisa passar por esse teste do Espírito Santo. O nosso caráter precisa passar por essa purificação do Espírito Santo. O nosso caráter precisa passar por essa restauração do Espírito Santo. O nosso caráter precisa ser provado pelo fogo do Espírito Santo. Precisa ser lançado na forja. Então, o caráter, no Novo Testamento, traz um sentido de comportamento moral, integridade, maturidade espiritual. A palavra grega, dokimê, indica o resultado de um teste, uma qualidade provada e aprovada, ou seja, um caráter comprovado. Nós podemos perceber isso em Romanos capítulo 5, verso 4. O texto vai dizer que a paciência produz o caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a esperança. Quando Paulo vai falar em Romanos sobre caráter aprovado, ele usa a palavra dokimê. Você percebe nesse texto que um caráter aprovado, ele precisa ser produzido em nós. Ele precisa ser produzido em nós. E pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que por haver essa necessidade do caráter aprovado ser produzido na nossa vida,
para que seja produzido na nossa vida, muita coisa tem que sair. Muita coisa tem que ser retirada. Os detritos precisam ser retirados. Para que você pudesse testar e aprovar uma moeda, as impurezas precisavam sair dela. Vamos ver se é uma moeda realmente original. Vamos tirar todas as impurezas e ver se ela vai permanecer. Então, nesse teste era produzido uma moeda pura, uma moeda realmente original e aprovada. Então, o Espírito Santo, ele precisa produzir esse caráter aprovado. Porque o nosso caráter, ele foi corrompido pelo pecado. As impurezas do pecado precisam ser retiradas do nosso caráter. E isso é um processo, isso faz parte do processo de santificação na nossa vida. Quantas vezes nós temos simplesmente banalizado a santificação na nossa vida? Das duas, uma, ou nós achamos que já fomos, que já está bom, ou a gente acha que a gente não vai conseguir alcançar certos patamares, então deixa para lá. A santificação é uma realidade na nossa vida e ela será uma realidade durante toda a nossa vida. Durante toda a nossa vida, o nosso caráter será testado, o nosso caráter será purificado, o nosso caráter será limpo, será testado, passará pelo fogo, porque ele precisa a cada dia mais estar limpo, estar purificado. Paulo está lidando com uma igreja, com a igreja de Filipos, que era uma igreja culturalmente vaidosa, culturalmente arrogante, culturalmente soberba. E por quê, pastor Jaime? Porque dentro daquela região ali da Macedônia, Filipos era a única cidade que era colonizada pelos romanos. Então, os habitantes, os cidadãos de Filipos, eram cidadãos romanos. Então, dentro daquela região da Macedônia, eles eram os únicos cidadãos romanos. Estavam a quilômetros e quilômetros de Roma, mas tinham privilégios de cidadãos romanos. Então, culturalmente, aquele povo era um povo soberbo, vaidoso, arrogante. E não é à toa que Paulo vai começar a falar sobre humildade no capítulo 2. Vamos abrir Filipenses capítulo 2? Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1, o texto diz assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito. Verso 3, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Paulo começa então a falar sobre humildade. E a humildade é um dos aspectos mais importantes de um caráter transformado. Na cultura grega, essa palavra humildade, ser humilde, era um termo pejorativo. E até aqui, em alguns lugares, a gente vai ver que ser humilde é ser fraco, é ser bobo, é gente que é passada para trás, é fraco. A Bíblia, ela é responsável por levantar o termo humildade, o ser humilde, como uma virtude. Então, a humildade é sim uma virtude de caráter. E Paulo está falando para uma igreja que, apesar de ser missionária, de doar, ela precisava
ainda praticar a humildade. É claro que eles precisavam, eles não eram uma obra pronta, ainda tinha muito a caminhar, apesar de Paulo reconhecer as qualidades daquela igreja. A Bíblia, ela usa uma palavra para humildade, que eu não vou nem conseguir ler essa palavra, mas o que ela significa? Mente humilde. Olha o que significa essa palavra, mente humilde, senso de insignificância moral, preocupação altruísta pelo bem-estar dos outros, ausência de arrogância, vaidade e insolência. Então, biblicamente falando, o que é humildade? Vou repetir, é uma mente humilde, é um senso de insignificância moral, é o reconhecimento da sua insignificância moral, é o reconhecimento do que o pecado fez com a sua condição moral, é reconhecer isso. Olha, eu por mim mesmo, às vezes a gente tenta esconder isso dos outros, esconder isso até de nós mesmos, mas aquela pessoa que é verdadeiramente humilde, ela vai reconhecer a sua insignificância moral, é uma preocupação altruísta pelo bem-estar dos outros. Isso é ser humilde. No livro Ego Transformado, do Timothy Keller, Ego Transformado é um livreto excelente, fácil de ler, rápido de ler. Ego Transformado. Timothy Keller vai dizer assim: a essência da humildade evangélica não é pensar menos de mim mesmo ou pensar mais de mim mesmo. Qual é a essência da humildade evangélica? É pensar menos em mim mesmo. Então não se trata de pensar menos a respeito de você. Isso não é ser humilde. Ah, eu sou isso, eu sou muito menos do que você é. Aí você, para ser humilde, você quer se rebaixar ou se colocar, fazer um julgamento abaixo de quem você é. Ser humilde também não é você se colocar acima de quem você é, ou falar muito de você mesmo. Ser humilde, a humildade bíblica, é você pensar menos em você. É disso que se trata a humildade evangélica. E quando eu penso menos em mim, eu penso mais no outro. Quando eu me importo menos comigo, eu me importo mais com o outro. E é isso que Paulo está tentando imprimir naquela igreja de Filipos. Vocês precisam de uma mente humilde. Vocês precisam praticar a humildade. Essa palavra humildade era uma palavra quase desconhecida no grego clássico, por possuir uma conotação pejorativa na cultura secular grega. Contudo, ela foi ressignificada e redefinida como uma virtude central no texto bíblico. A humildade é uma virtude central no texto bíblico. Ausência de arrogância, ausência de vaidade, ausência de insolência, isso é humildade. Voltando para Filipenses capítulo 2, o verso 3 vai mostrar para a gente o que é a humildade. O verso 3 vai dizer: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Então, ser humilde é não ser egoísta. Ser humilde é não tentar viver para impressionar ninguém. É não buscar viver debaixo de aplausos das outras pessoas. É não se preocupar com reconhecimento, com holofote. Ser humilde não é isso. Ser humilde também não é ter uma conta bancária no vermelho. Quantas pessoas que estão nessa condição são arrogantes? Quantas pessoas têm uma conta bancária altíssima e são pessoas humildes? Porque sabem, se reconhecem, sabem exatamente quem são, sabem quais são as suas limitações, sabem o quanto depende de Deus, da misericórdia dEle. Então, ser humilde é não ser egoísta, não pensar apenas em si e nem tentar impressionar ninguém. Ser humilde é considerar os outros mais importantes que vocês.
é olhar para o outro como alguém superior a você, alguém que está numa posição em que você precise servir. E eu já falei isso aqui uma outra vez, se nós estivermos numa comunidade onde todos reconheçam isso, que precisam servir ao outro, todos serão servidos. Todos serão servidos. Ninguém vai ficar de fora. O problema é que, muitas das vezes, nós estamos aqui simplesmente para buscar sermos servidos. Eu estou aqui para ser servido. Quem vai me servir? Eu não estou preocupado em servir, eu quero saber quem vai me servir. A humildade verdadeira é a ausência de si. É a ausência de si, de você se colocar em primeiro lugar. É o resultado correto do conhecimento de quem é Deus e de quem somos nós. E essas percepções, meus irmãos, saber o seu lugar, saber se reconhecer, saber reconhecer a sua condição, saber reconhecer o quanto depende de Deus, quanto depende da graça, da misericórdia, o quanto depende do outro, isso afeta completamente os seus relacionamentos pessoais. Paulo, ele estava ciente do que estava acontecendo na igreja de Filipos. Um homem chamado Epafrodito, e esse mês nós vamos conhecer Epafrodito, pregar sobre Epafrodito. Se você nunca ouviu uma mensagem sobre Epafrodito, não sei se o pastor já trouxe uma mensagem sobre ele, você vai ouvir sobre Epafrodito. Epafrodito viaja para encontrar Paulo, para entregar a doação da igreja de Filipos e para trazer um relatório sobre a igreja. Paulo, então, ele sabe o que está acontecendo naquela igreja. Ele sabe que está havendo dissensão. Ele sabe que tem duas mulheres que estão brigando, estão criando facções ali dentro da igreja. Questões de vaidade. Ele sabe o que está acontecendo. Então, ele sabe que dentro do aspecto da humildade, aquela igreja precisava ainda ser trabalhada. Aquela igreja precisava de uma obra nesse aspecto. E é por isso que ele está falando sobre isso. Sejam humildes. Olhem para o outro superiores a vocês mesmos. Não ajam com egoísmo, com arrogância. Sejam humildes. Porque essa visão humilde, essa virtude do caráter transformado, ela vai transformar completamente seus relacionamentos pessoais. Ela vai transformar completamente a forma como você lida com o outro. A forma como você lida com o próximo. Passamos o mês inteiro falando sobre perdão. E a ideia de perdão, ela é muito, muito melhor absorvida quando nós temos um caráter humilde. Quando nós conhecemos, sabemos a hora de pedir perdão. Sabemos a hora de perdoar. Isso faz parte de um caráter humilde. O reconhecimento de que o outro é tão limitado quanto eu. O outro é tão digno de perdão quanto eu sou digno também. Transforme a sua visão a respeito da humildade. Busque essa virtude de caráter e os seus relacionamentos serão completamente transformados. O seu relacionamento com Deus será completamente transformado também, é claro. Porque se você se reconhece humilde diante do Senhor, se você se humilha diante dEle, se você não olha para Deus como um servo teu, alguém que está ali só para te dar aquilo que você quer, se você tem um caráter humilde, se você se apresenta de maneira humilde diante do Senhor, é lógico que o seu relacionamento com Ele será completamente transformado. Para terminar, o verso 4 vai dizer assim para a gente: não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Como que a humildade se manifesta na minha e na sua vida? Já entendemos o que é a humildade, mas como ela se manifesta? Quando eu procuro a respeito dos interesses do meu próximo. Veja, aquilo que o meu próximo necessita não cai no meu colo enquanto eu estou com o braço cruzado. Eu vou até o meu próximo,
em busca daquilo que ele está necessitando. Não procurem seus próprios interesses, procurem os interesses dos seus irmãos. Olha que coisa linda. Preocupem-se também com os interesses alheios. A nossa vida não pode girar em torno apenas dos nossos problemas, das nossas questões. E eu não estou dizendo aqui para você abandonar as suas questões, para você abrir mão daquilo que você necessita, não é isso. Mas para que você seja sensível e humilde, a ponto de não apenas ficar esperando acontecer, mas de ir de encontro às necessidades do seu irmão, da sua irmã. A humildade nos faz olhar para o próximo com um senso de honra. Você olha para o próximo e deseja honrar o seu próximo. A humildade, ela busca o interesse do próximo com uma dedicação ativa. É uma dedicação ativa. Não é algo somente teórico, não é algo apenas protocolar. É algo que nós buscamos, é algo que nós procuramos. Nesses dias eu tenho louvado a Deus, porque de vez em quando eu recebo mensagens de pessoas perguntando sobre a condição de Henrique. Eu sei que a igreja tem orado por ele, e muitas pessoas vão até nós, como que está a situação de Henrique, tem alguma coisa que eu possa fazer? E eu louvo a Deus por isso. E como eu sou grato por essa igreja, eu sei que além das orações, existem pessoas que vão até nós. Vem cá, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para que isso aconteça? Está precisando de alguma coisa? E eu sei que as pessoas que estão fazendo isso, elas não estão sem problemas e resolvem procurar as minhas questões. São pessoas que estão passando por necessidades também, por questões difíceis também, mas elas, apesar das suas questões, procuram as questões de Henrique também. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Sou grato a Deus pela vida dessa igreja por conta disso. Mas nós sabemos que nós ainda podemos melhorar, que ainda podemos buscar mais, que ainda tem muito mais a ser realizado pelo Espírito Santo no nosso caráter, na nossa essência. E essa jornada desse mês é uma jornada em que nós vamos nos abrir. Nós vamos abrir o nosso coração, abrir quem nós somos, para viver uma verdadeira transformação, para viver a transformação que nós ainda precisamos viver. Nós precisamos buscar isso, que o caráter de Cristo seja formado em nós definitivamente, que não seja apenas uma sombra do caráter de Cristo, que não seja algo que lembre bem lá de longe o caráter de Cristo. Não, nós não podemos nos contentar com isso. Nós precisamos buscar o caráter de Cristo em nós, todo o caráter de Cristo em nós. E, igreja, entenda isso, isso é possível. Eu sei que a gente olha para a nossa limitação, eu sei que a gente olha para os nossos erros, para as nossas falhas, e a gente se vê tão distante dessa realidade. Isso é verdade. Mas nós precisamos entender que não somos nós que realizamos essa obra é apesar de nós, essa obra é interna, é interior. É por isso que o Espírito Santo habita em você e em mim, trabalhando de dentro para fora, porque a transformação que faz sentido é somente a transformação que acontece de dentro para fora. Nós precisamos buscar viver isso. João Calvino disse que toda a nossa salvação está fundamentada na transformação da nossa mente e do nosso coração, para que nós possamos refletir a imagem de Deus. Eu vou repetir. Toda a nossa salvação está fundamentada na transformação da nossa mente e coração, ou seja, do nosso caráter, para que possamos refletir a imagem de Deus.
quando você chegar até aquele espelho que está ali embaixo, e aquele espelho vai ficar o mês inteiro. E a ideia é exatamente essa, para você olhar para dentro de você, para você ter coragem de tirar o pano e se enxergar. Talvez exista um pano muito grosso entre você, entre quem você é agora e quem você deveria ser. Eu e você, nós precisamos ter coragem de retirar tudo aquilo que interfere que nós sejamos realmente a imagem de Cristo nesse tempo. Precisamos ter coragem. Eu sei que não é fácil. Olhar para dentro de nós, encontrar lugares que muitas das vezes nós tentamos esconder de Deus, não é fácil. Olhar para dentro de nós e encontrar hábitos, desejos que nós tentamos esconder de Deus e que são uma falha e que se apresentam como uma falha no nosso caráter. Eu sei que é difícil enxergar e encarar essa questão, mas eu oro ao Senhor para que durante esse mês e durante toda a nossa vida a gente consiga olhar de frente para aquilo que nós precisamos mudar na nossa vida. E entenda isso, é exatamente isso que Deus quer de mim e de você. Ele não quer que você se apresente diante dele com máscaras. Ele não quer que eu e você nos apresentemos diante dele parcialmente apresentados diante dele. Ele quer que nós nos apresentemos da maneira que nós estamos. Senhor, essa é a minha condição nesse momento. Esse é o meu caráter nesse momento. E eu preciso que o meu caráter seja definitivamente transformado. Eu preciso que a minha essência seja definitivamente transformada. Tem uma música que ela foi executada no domingo passado pelo Ministério de Louvor. Essa música está aí, está aí, Berlei? Você vai fechar os seus olhos e durante todo esse mês nós vamos ouvir essa música. Faça dessa música a sua oração. Seja sincero diante do Senhor, feche seus olhos, seja autêntico diante do Senhor, se apresente a Ele da maneira como você é. Da mesma maneira que você se olha no espelho, que você vê o seu reflexo, se apresente dessa maneira diante do Senhor. Sim, Ele vai notar as suas imperfeições, Ele vai ver as suas falhas, Ele já vê, Ele já conhece tudo que você vai fazer nesse momento, nessa noite, nesse mês. É dizer assim para Ele: Senhor, me transforma. É isso aqui que eu tenho tentado esconder. Transforma o meu caráter definitivamente, Senhor. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão.
Ainda de olhos fechados, você não precisa fingir que está tudo bem. Não só não adianta fingir que está tudo bem, mas você não precisa fingir que está tudo bem. Diante do Senhor Todo-Poderoso, diante daquele que restaura, que restitui, diante daquele que transforma o seu caráter, transforma a sua essência, você não precisa fingir que está tudo bem. Você pode se apresentar a Ele hoje, diante dEle, da maneira como você está. E pode ter certeza de uma coisa: quando você fizer isso, Ele não vai permitir que você continue sendo o mesmo. Talvez o que você precisa é parar de fugir da presença dEle, é parar de se esconder dEle, é parar de esconder aquilo que você ainda guarda dentro de você, que você já deveria ter jogado fora, lançado fora há muito tempo. Apresenta hoje, diante do Senhor, aquilo que Ele já conhece, o seu caráter. É você e Deus agora. Apresenta diante dEle: Senhor, essa é a minha condição. Eu faço parecer que está tudo bem. Eu me acomodo com o jeito que eu já estou. Mas, Senhor, eu sei, e o Seu Espírito Santo me faz entender hoje, que eu preciso viver mais, que eu preciso ser totalmente transformado, totalmente restaurado, e é isso que eu quero, Senhor. É isso que eu quero. Senhor, age em mim de maneira poderosa. Eu não quero mais sabotar essa obra, Senhor. Eu não quero mais sabotar essa obra que acontece dentro de mim. Eu não quero mais achar que está tudo bem, que está bom do jeito que está. Senhor, em nome de Jesus, mexe onde precisa mexer. Arranca o que precisa ser arrancado da minha vida, Senhor. Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nessa noite nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. E Pai, nós queremos nos apresentar de uma maneira diferente da forma como a gente já se apresentou outras vezes. Nós queremos, ó Pai, nos apresentar, dessa vez sem máscaras, dessa vez reconhecendo, Senhor, que a obra não pode parar na nossa vida, dessa vez reconhecendo o quanto eu ainda preciso buscar, o quanto eu ainda preciso viver, o quanto eu ainda preciso crescer em maturidade, o quanto, Senhor, o meu caráter, a minha essência ainda precisa ser transformada, Senhor. Não me permita contentar com o que eu já tenho, com o que eu já vivo ou com quem eu sou, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos dê uma fome, Senhor, uma sede pela Tua presença, de uma maneira tal, Senhor, que nós não tenhamos condição de continuar sendo as mesmas pessoas, ó Pai. Senhor, que possamos buscar intimidade, Senhor, que possamos, Senhor, nos rasgar diante de Ti, Senhor, que possamos ser realmente transformados pela renovação do nosso entendimento, Senhor. Pai, gera isso em nós, que o Teu Espírito possa ter acesso livre, Senhor, para que a obra não pare, para que a obra se realize, e para que a obra aconteça até a Tua volta, Senhor. Nos faz novos, Senhor, realmente novos, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nos dê um coração humilde, um coração que se reconheça e que saiba reconhecer o valor do outro. Um coração, Senhor, que se reconheça e que procure, Senhor, os interesses, as questões do outro, Senhor. Um coração que aprenda a servir. Um coração, Senhor, disposto a abençoar, disposto a refletir a Tua imagem, Senhor, nesse tempo, nesse século, Senhor, onde a tua mensagem, Senhor, tenta ser calada, tenta ser silenciada. Que nós sejamos a mensagem, ó Pai. Que a Tua mensagem flua através da nossa vida, através das nossas atitudes, ó Pai. Que a Tua luz brilhe intensamente, Senhor, a luz de um caráter transformado. Essa é a nossa oração, Senhor, e nós fazemos agradecidos. E que o amor de Deus Pai, que a graça redentora do Seu Filho Jesus, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo Teu espalhado pela face da terra, Senhor, mas de uma forma especial sobre a primeira Igreja Batista de Santo Aleixo, desde agora e para todo sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos restaure, que Deus nos transforme a cada dia.
venha no domingo. No domingo tem um outro episódio dessa história, dessa mensagem. Traga alguém, incentive o outro a vir.